meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. E é o seguinte, gente, vamos fazer um bate-papo aqui sobre a situação atual que nós estamos passando em relação ao preço dos smartphones, que tá uma loucura, e muita gente tem me perguntado, Becker, como é que eu compro o celular nesse período que a gente tá passando? Tá difícil, o que eu devo considerar, o que eu devo olhar, como é que eu escolho um aparelho? E o porquê disso, gente? Nós estamos passando aí pelo coronavírus no momento que eu faço esse vídeo, o dólar tá nas alturas, o preço dos aparelhos importados subiu demais, então o antigo custo-benefício, né, que a gente era batata, você olhava um celular importado, você sabia que valia muito a pena por causa do preço, agora não é mais isso, os celulares nacionais estão competindo, alguns até mais baratos, e entregando algo muito semelhante e às vezes até melhor. Então o jogo mudou bastante. Muita gente me pergunta, Becker, você acha que os preços vão voltar ao que eram? Você acha que essa situação deve acabar logo? Não tem como saber, gente. Infelizmente, é um momento que o mercado está maluco, porque a gente tem diversos fatores aí que influenciaram nos preços, então o dólar encarece muito a importação, mas encarece também produtos nacionais, porque apesar de serem fabricados aqui, a maioria deles, eles têm peças que são dolarizadas, ou seja, que a empresa compra em dólar, então se o dólar fica mais caro para ela comprar lá de fora. Impactou produção na China, impactou o mundo inteiro. Então tá essa loucura de que a gente tá com pouca disponibilidade de produto, ao mesmo tempo que as pessoas também não estão comprando muito, porque estão segurando a grana, né, por causa de uma necessidade aí, pode perder um emprego, alguma coisa. Então o mercado ficou todo bagunçado, nem os analistas conseguem prever em quanto tempo a gente deve voltar ao normal. É claro que voltaremos um dia assim ao normal. Se o dólar vai voltar à faixa de 4, 3, que era, não sei. Infelizmente a gente já passou por vários momentos em que o dólar sobe e depois nunca mais volta ao patamar que era. Pode ser uma situação dessa e aí muda toda a nossa realidade. Mas essas dicas que eu vou dar agora para vocês é para você pensar nesse momento que a gente está passando, se vale a pena você trocar de celular e se você for trocar de celular, o que você deve olhar principalmente. Então são dicas bem objetivas para te ajudar a passar nesse momento de sufoco aí que a gente está tendo agora, tá bom? A primeira coisa que você deve considerar é se você realmente precisa trocar o seu aparelho. E o que eu quero dizer com isso? Você está sentindo falta de alguma coisa? O aparelho está lento? Tá te atrapalhando no uso do dia a dia? A câmera é tão ruim assim que você não consegue usar? Ou é uma coisa do tipo, putz, não, me incomoda um pouco isso, mas putz, o aparelho tá bom, tá funcionando, a bateria tá durando, tá tudo certinho. Então assim, coloque no papel se realmente você precisa nesse momento, porque é um momento um pouco complicado mesmo. Os preços estão uma loucura, gente. Pra vocês terem uma ideia, a gente solta um vídeo hoje, e daqui a uma semana o preço do aparelho já mudou, às vezes 200, 300 reais mais caro. Eu tô vendo isso acontecer, às vezes volta ao preço normal, mas dá essas osciladas malucas assim. E até os celulares nacionais agora estão ficando um pouco mais caros. Então a primeira coisa é, existe a real necessidade de trocar nesse momento, tá? É uma coisa que deve se questionar. Em relação a lançamentos, não se esqueçam que eles são sempre mais caros, tá, gente? Então é normal, as empresas, elas quando tem um produto novo, elas colocam um preço acima do que elas entendem ser justo no aparelho, e depois isso se normaliza com o tempo. Então se você vai comprar um aparelho que é lançamento, que é novo, você vai sim pagar mais caro, e ele vai diminuir depois, vocês podem ter certeza. É batata, vocês podem olhar os aparelhos da Motorola, os aparelhos da Samsung, os aparelhos da Xiaomi, é sempre assim, ele vem com preço de às vezes 30%, 40% do que ele deve ser comercializado, e aí se você ficar naquela afobação de pegar o aparelho logo no lançamento, você vai acabar pagando mais caro. Então lançamentos nesse período também são bons, que você evite para esperar que ele caia um pouco. A Motorola é um exemplo que teve recentemente aí o G8, o Power, o Plus nem tanto, né, o Plus foi no ano passado, mas que já caiu o preço relativamente, já teve um acerto bom de preço. Então vale a pena você, se tiver um lançamento que você quer muito, ou espera ou olha outros aparelhos, tá bom? Outra coisa que eu sempre falo nos vídeos é para que vocês olhem aparelhos topo de linha de gerações anteriores, então que não é o lançamento de agora, mas de 1 a 2 no máximo, acho que 2 já tá bom, porque 3 fica muito, gerações para trás. Então sei lá, um S9, que eu sempre falo aqui no canal, um S9 Plus, então putz, é um aparelho que ele tem um IP68, tem um acabamento bom, mas não tem uma bateria tão boa, já não tem uma ultra wide, mas isso faz falta para você, né? Você vai precisar de tanta coisa assim, você usa tanto câmera, então você tem que saber o que você está precisando, porque esses aparelhos topo de linha de gerações anteriores, muitas vezes os preços se igualam a celulares lançamento intermediário avançado, e são categorias de aparelhos sim bem diferentes. É claro que você vai abrir mão de algumas coisas, mas ainda assim pode valer muito a pena para você, tá bom? Agora a gente vai falar sobre como procurar o aparelho, né? O que você deve considerar. Mas antes disso, gente, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar aqui o sininho para receber as notificações, tá bom? E essa camiseta, se você
você curtiu, é exclusiva do Bitec, tem os links aqui na descrição da lojinha exclusiva do Bitec, você ajuda o canal e ainda fica bem vestido. Mas vamos lá, as dicas. A primeira coisa, gente, é o seguinte, não adianta querer economizar demais. E o que eu quero dizer com isso? Não é que você não deve procurar preços bons, mas eu entendo que se você está aqui no canal, se você acompanha canais de tecnologia, você quer algo melhor, você não quer um aparelho muito de entrada, porque você é uma pessoa que gosta de tecnologia, que está sempre ligada, que usa mais os aplicativos atuais, que joga um joguinho, que gosta de uma foto melhor. Então isso é a primeira coisa. É aquela famosa frase, o barato sai caro. Então evite aparelhos muito basicões, tipo 2 GB de RAM, um processador muito de entrada, processadores muito antigos. Você vai ter dor de cabeça, porque você vai economizar na compra, mas daqui a um tempo o celular já vai estar engasgando, vai estar com um monte de gargalo e você vai estar pé da vida. Então não é que esses aparelhos não são bons, mas eles são pensados num tipo de público que eu acredito que não é o público que está vendo aqui o canal, que não é você. Então vale a pena você gastar um pouquinho a mais dentro de uma certa faixa, é claro, que a gente vai falar aqui, mas ainda assim você pegar um aparelho que tem aí uns 4 GB de RAM, um processadorzinho um pouco melhor, pelo menos de uma série 600 ali Snapdragon, ou um MediaTek mais atual, né? Nada muito abaixo disso, com uma memória de 64 GB pelo menos expansível, porque senão você daqui a pouco já vai sentir necessidade de trocar e vai ficar pé da vida. E aí você gasta mais ainda. Então, primeira coisa é olhar o que você efetivamente vai precisar, né, no aparelho, mas sem querer economizar demais, porque eu sei que aqui na faixa do canal a galera gosta de aparelhos um pouco melhores, tá? E aí você tem que, como eu acabei de falar, olhar o que você mais usa no aparelho. Então você prefere mais bateria? Você quer mais desempenho? Você quer mais câmera? Você quer uma tela grande, mas não se importa com a bateria e com a câmera? Tem várias faixas de aparelho que vão te atender nesse sentido. Então a primeira coisa é você definir os pontos principais que você quer. Então eu quero bateria e boa tela. Tá bom, quais são os aparelhos que tem disponíveis no mercado? Aí você vai buscar, pesquisar, aqui no canal tem um monte de vídeo, então você pode olhar um Moto G8 Power, você pode olhar um Galaxy A51, um A71, você define ali as principais características, a faixa de preço que você vai poder trabalhar e busque e pesquise entre todos os aparelhos que tem no mercado. E outra coisa que eu dou de dica é, não fique preso a só uma marca. Às vezes a gente tem essa coisa de tipo, eu gosto só de Samsung, eu gosto só de Motorola, eu gosto só de Xiaomi. Pare com isso. Nesse momento que a gente está passando, tem muita marca que tá com o preço oscilando bastante e às vezes você encontra um Samsung bem legal que vale a pena para você, apesar de você nunca ter usado Samsung, ou algum da Asus, ou algum da Motorola, e assim por diante, tá? Então precisa tirar essa coisa que a gente tem na cabeça de uma marca é a que eu gosto. A gente sabe que aqui no canal a galera gosta muito de Xiaomi, principalmente por causa do custo-benefício, mas nesse momento que a gente tá passando agora, as coisas mudaram. Não é que os celulares da Xiaomi ficaram ruins, é que pela questão do preço que eles estão custando versus os concorrentes, deixou de ter aquela diferença de preço tão gritante e você encontra, assim, celulares nacionais que às vezes estão ali pau a pau ou até melhor e com preço melhor. Então precisa tirar essa coisa da cabeça de que esse aqui, Xiaomi, melhor e mais barato, né? Ou tipo, não, só uso o Samsung. Não, olhe outras marcas. Hoje em dia, as marcas que mais tem modelo de forma geral aqui no Brasil é a Samsung e a Motorola com a linha G e One, tem vários vídeos aqui no canal, e a Samsung com a linha Galaxy A, que também tem um vídeo aqui no canal de alguns aparelhos, eu vou trazer mais pra frente também, mas são duas linhas que tem bastante coisa para você olhar. A Asus também tem aparelhos mais antigos, topo de linha mais atuais, você tem várias marcas que você pode pesquisar. Xiaomi também continua, mas é aquilo que eu falei, o custo-benefício está mais ou menos nesse momento, não ficou um celular ruim por causa disso, mas é que daí o jogo muda, por isso que eu falo que a pesquisa é a melhor coisa nesse momento.